para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas servi sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis ou não extingueis o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retei o bem. Abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. Versículo 17, vamos ler numa só voz. 1, 2, 3. Orai sem cessar. Mas não está só uma coisa, não. 1, 2, 3. Orai sem cessar. Glória a Deus, coloca a sua Bíblia aberta na cadeira. Vamos fazer mais uma oração. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, nesse momento aqui estamos agradecendo a Ti por tudo aquilo, Pai, que o Senhor já falou, o coração de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, culto de ensino, culto de doutrina, da Tua palavra. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, com cada um de nós. Pai, que toda a palavra do homem caia por terra, somente a palavra do Senhor ministrada e guiada pelo Espírito Santo venha ecoar no coração de cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podemos se assentar aplaudindo, glorificando a Deus, porque Ele é bom, amém. Meus irmãos, como eu falei na terça-feira passada, terça-feira nós falamos sobre o poder da oração, amém? Glória a Deus. O poder da oração. E eu falei que, se Deus assim permitisse, nessa terça, que é hoje, que Deus permitiu, nós estaremos falando sobre os tipos de oração. E aqui nós temos que entender algumas coisas antes de entrar no estudo. Primeiro, oração. Temos que entender que oração é um diálogo. Fala aí, diálogo. Diálogo é uma conversa entre uma, duas ou mais pessoas, 3 pessoas. Não um monólogo. Monólogo é quando uma pessoa está falando ali, interpretando um texto, um teatro, alguma coisa, falando só ela, mais ninguém. Ou quando às vezes, nós estamos conversando com nós mesmos. Porque você conversa com você mesmo, irmão? Eu converso comigo mesmo, tem dia que eu estou andando e estou conversando comigo mesmo. Amém? É um monólogo. Então estamos falando comigo mesmo, com nós mesmos. Mas nós temos que entender que diálogo oração é um diálogo entre o homem e Deus. É a oração que liga a criação com o Criador. É a oração que liga o homem ao Todo-Poderoso Senhor Jesus. Nós temos que entender que a oração é fundamental na vida do cristão. Fundamental. E nós temos que entender, irmãos, nós temos em vista, se nós formos. Aqui eu queria falar a questão de 2 linhas de pensamento. Tem 2 linhas de pensamento teológica. O deísmo. O deísmo crê e eles acreditam que Deus, criou o mundo e largou. Deus criou o mundo, fez e não interfere em nada, não faz nada, deixa, como diz aquela frase, deixa a Deus dará, deixa livre, ele apenas criou o universo, criou todas as coisas, mas ele não interfere em uma intervenção divina e não interfere por causa da intervenção do homem por meio de uma oração. Também temos uma outra linha de pensamento que fala sobre o fatalismo. Isso é interessante. O fatalismo é aquele que crê que Deus criou todas as coisas, porém ele predestinou, ou ele já falou tudo que vai acontecer, tudo que tem que acontecer, andando para que ele já sabe tintim por tintim que vai acontecer. Ele sabe que vai acontecer, mas o deísmo acredita, o fatalicismo, ele acredita que não tem como o homem interferir, e nós não podemos crer nisso, nenhuma das 2 linhas de pensamento. Por quê, pastor? Porque a Bíblia dá base para mim não crer que Deus ele não deixa eu intervir em uma causa ou em algo na minha
Por exemplo, Isaías 38, se eu não me engano, ele vem falando que um dia Deus fala para Isaías, profeta meu, vai lá na casa, no palácio do rei Ezequias, e fala para ele dessa forma: põe-te a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Porém, Isaías chega e fala: ó rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Aí a Bíblia me informa que Ezequias, nesse exato momento que recebe essa profecia, ele vira para o canto, ele vira para a parede e faz uma oração. E a Bíblia relata que faz uma oração amargamente, chorou ali. E quando chorou, e quando ele fez a oração, que a Bíblia não diz ali os conteúdos completos da palavra, quando Ezequias ora, Isaías está passando aonde? No terraço, lá no pátio do palácio do rei Ezequias. Deus vem e fala assim: Isaías, volta lá, volta. Por quê? Porque ele orou, porque ele buscou minha face. Volta e fala para ele que eu acrescentarei 15 anos de vida na vida dele. Amém, irmãos? Então eu não posso crer que Deus já fez todas as coisas e a intervenção por causa de uma oração não vai surgir efeito. Ei, há um efeito grandioso na oração de cada um de nós. Mas tem horas que nós paramos e pensamos que oração é simplesmente na hora que está tudo dando errado. Não, eu vou orar porque a casa caiu, eu vou orar porque as coisas ficou feias, eu vou orar porque não tem mais jeito com essa situação. Esse é um bom motivo para você orar, porém não só isso. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 17, diz que orai sem cessar. Aí eu faço uma pergunta para você, igreja: é possível orar sem cessar? Se a Bíblia diz orai sem cessar, obviamente que é possível estar orando 24 horas por dia. Mas por que, pastor? Porque a gente tem que orar em todas as causas da nossa vida. E quando eu estava lendo, quando eu estava meditando nisso, hoje à tarde, Deus me trouxe a lembrança de uma coisa que é até engraçada, é meio cômico, é meio engraçado. Eu fiz uma cirurgia da vesícula. Eu tirei a vesícula. Eu tirei a vesícula em dezembro de 2017. Sim, né? Dezembro de 2017 eu tirei a vesícula. Eu desfiz a vesícula, né? Eu tirei a vesícula. E quando eu fiz a cirurgia, eu lembro muito pouco coisa da cirurgia. Eu só lembro quando eu estava na cama de novo, lá na cama, à tardezinha, que eu olho para frente assim, minha esposa chorando em cima de mim ali. Eu estava branco e eu só lembro dela falando comigo meio de longe. Um amigo meu que foi convidado, falando de longe, daqui a pouco eu paguei de novo. Só que, meus irmãos, e as horas passou. Eu fui acordar meia-noite. Meus irmãos, é uma coisa cômica, é uma coisa meio engraçada, mas a gente tem que agradecer tudo. Meus irmãos, eu acordei com vontade de fazer xixi e eu não conseguia. Era desesperador. Você está com vontade, você querer fazer, você está ali, você não saber mais. A pessoa que está do seu lado falando assim: se você não fizer, eu vou ter que passar dreno, não sei se é dreno, passar o dreno, passar sonda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu não conseguia, eu fiquei desesperado. Aí então agora, a hora que eu vou fazer as minhas necessidades no banheiro, eu tenho que agradecer a Deus, porque os meus órgãos estão funcionando perfeitamente. Eu poder, uma pessoa que já sofreu com uma infecção urinar, é poder chegar e fazer essas necessidades sem dor nenhuma. Aí você aprende, nós aprendemos a dar graça pelo bom funcionamento dos órgãos do corpo humano. Aí eu pergunto: mas agradecendo pelo ar, pelo pulmão que nós respiramos, sem dor, agradecendo pelo coração batendo ali, tranquilo, sem dor, agradecendo pelos rins, pelos pâncreas, pela minha vesícula, que hoje eu não tenho mais, mas agradecemos? Não, às vezes nós só vamos agradecer quando algo acontece de ruim. Então é possível sim ter uma vida de oração incessante, orando em todo momento, a todas as horas. Mas irmão, nós temos que entender que a oração, ela tem que estar fundamentada
estiver firmado, não estiver na palavra de Deus, não tem como. Aí nós podemos dizer assim, que aquele que ora, olha para você ver o importante de um culto de ensino. Aleluia, Deus. Aquele que ora, ele ora racionalmente. Ele sabe o que ele está pedindo para Deus. A gente entregamos um culto a Deus, lá em Romanos fala, entregamos um culto racional a Deus. O que é um culto racional? Um culto racional é saber o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou aqui adorando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Por tudo aquilo que Ele fez, que Ele ainda faz parte de nós. Então, quando eu vou orar, eu tenho que entender que é racional. E para entender que é racional, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. O importante de um culto de ensino é sempre alertar, é sempre fixar, é sempre firmar uma vida de leitura diária da Bíblia. Pastor, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de ler, pastor. Meus irmãos, tem lá no YouTube você vai lá e fala assim, Bíblia Falada Cid Moreira. 8 horas, tem alguns vídeos que demoram 8 horas lá. Você vai lá, abaixa o seu áudio ali, coloca, você escuta a Bíblia inteira. Eu confesso aos irmãos que eu tenho mais facilidade em aprender e memorizar quando eu estou ouvindo, não quando eu estou lendo. Mas quando eu estou ouvindo eu tenho mais facilidade de ouvir. Entendi que eu coloco lá e o Cid Moreira vai lendo a Bíblia para mim. Ele vai falando, eu vou interagindo. Eu tenho que colocar a palavra de Deus no meu coração, porque o salmista diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra tem que estar enraizada dentro do coração de cada um de nós. Então a oração tem que estar fundamentada na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mas vamos começar o estudo. Introdução, agora é a introdução, irmãos. A gente aqui, irmão, como eu já falei, é possível a gente levar uma vida de oração incessante, incansante. Por quê? Ao ponto que quando nós aprendemos que eu oro a Deus não somente pedindo, mas eu oro a Deus adorando, eu oro a Deus me arrependendo, eu oro a Deus pedindo, eu oro a Deus em ação de graça, eu oro a Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque se a gente for pensar assim, não, eu só vou orar porque é desse jeito, irmãos. Tem hora que a coisa aperta, nossa, agora eu vou ter que orar, agora eu vou ter que descer no joelho de chão. Aí a pessoa ainda vai, irmão, eu não gosto dessa palavra. Meu Deus, eu não gosto dessa palavra. Aí a pessoa fala, eu paguei o preço na oração. O preço foi pago na cruz do Calvário, meus irmãos. Oração para mim não é pagar preço. Eu tenho intimidade com aquele que pagou o preço na cruz do Calvário. Nós temos que entender isso. Temos que orar e buscar aquele Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, vamos lá. Nós temos que conhecer, e nós conhecendo a oração é muito importante para melhorar a quantidade e a qualidade da nossa oração. Apenas um ponto assim para a gente conhecer, apenas de curiosidade. O ano tem 8.660 horas. 8.660 horas um ano tem. Se nós formos cronometrar a oração que nós levamos, a oração que nós temos, quanto de oração a gente vai apresentar? Peraí, Deus fala, né? A gente tem que falar. Olha para você ver, a palavra do Senhor diz que eu tenho que dar o dízimo de todo aquilo que Deus entrega na minha mão. Malaquias, fala aleluia, 10%. Se eu for dar os 10% das horas de um dia, do ano inteiro que Deus deu para mim, quantas horas eu vou ter que passar? 8.660 horas. Eu teria que passar 86 horas orando ao Senhor, falando por baixo. É uma coisa para se pensar, uma coisa para a gente colocar em prática. Hoje é culto de ensino. Aleluia! Meus irmãos, mas vamos lá. Abra sua Bíblia que você vai caminhar um pouco na Bíblia hoje. Ó, como devemos orar?
salmo, ele é rico em oração. Por isso vamos aprender nele um pouco sobre o tipo de oração. Vamos para a primeira oração. Salmo 113. Salmo 113, versículo de número 1 ao 6. Quem achou pode ler. Amém, igreja? Isso aí o que é? Aleluia. É uma oração de adoração. Glória a É uma oração Deus. de adoração. O que nós vemos aqui, irmão? Nós vemos Deus, o salmista adorando o Senhor. A oração de adoração ou oração de louvor é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando ao Senhor pela sua grandeza, força, eternidade, poder, etc. Seria como elogiar Deus falando sobre o que Ele é. E Jesus disse que Deus procura os adoradores verdadeiros. João 4,24 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em espírito e Verdade. Aleluia. e Deus reconhece a sua glória e a sua majestade. Vamos aqui, vamos falar uma coisa. Quando você elogia a sua mãe ou o seu pai, lá em casa eu vejo bem isso. Aí as mil caem. Ah, minha mãe é linda, minha mãe é maravilhosa. Tem que errar um pouquinho de mim também, né? Brincadeira, eles também elogiam. Mas quando você vai elogiar alguém, você vai exaltar as coisas benéficas dele, as coisas boas dele. Olha, você é tal, você é isso, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, você é isso, você é... E quando o salmista fala de oração, ele está adorando a Deus, falando: o Senhor é majestoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Mas vamos lá um exemplo. Mateus, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Santificado, ele está adorando ao Deus poderoso. Isaías, tem outras coisas, mas vamos falar só duas. Isaías 25:1. Isaías 25:1. Amém, igreja? Aleluia. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome porque fizeste maravilha, né, irmãos? Isso aqui não é agradecimento, isso aqui está exaltando a Deus. É quando nós tiramos um período para a gente orar, para a gente buscar a presença do Senhor, Ele está adorando por quem e por aquilo que Ele é em nossa vida. Aí eu pergunto para você essa noite: se você tirar agora, começar um período e agradecer a Deus porque Ele é, porque Ele fez e porque Ele está fazendo na sua vida, você acha que você consegue ficar apenas meia hora de joelho? Não. Tem muitas coisas que podemos agradecer e adorar por aquilo que Deus fez na nossa vida, irmãos. Mas vamos lá. A oração de confissão, irmãos. Porque às vezes nós falamos: não, Deus conhece meus erros, Deus conhece meus pecados, então eu não preciso. Mas precisa. A oração de confissão. Salmo, não tem capítulo, não, irmão. Salmo de número 32, versículo 1 e 5.
Glória a Deus. Então eu tenho que confessar os meus pecados. Aleluia. É para Deus. É para Deus que eu devo confessar o pecado. O quarto serve para isso. Jesus disse assim: olha, quando for orar, Pai, ora, entra no teu quarto e ora a Deus em secreto, porque aquele que escuta em secreto te recompensará. Por que um quarto? Porque um quarto fala sobre intimidade com Deus. Aleluia. E quando eu oro, eu não devo falar: Senhor, obrigado por isso, eu sou aquilo, Senhor, eu peguei. O salmista Davi, quando o profeta Natan vai falar com ele, falando do pecado dele, daqui a pouco Davi cai em si, pega e fala: pequei contra ti, Senhor. E aí, irmãos, ele caiu em si. Glória a Deus. Mas olha aqui para você ver, irmãos, a oração de confissão é um momento que refletimos, arrependemos e confessamos a Deus o nosso pecado. Devemos falar com Deus contando o que fizemos de errado e reconhecendo que somos falhos, o que fazemos de errado contra nós mesmos ou contra alguém também, irmãos. Aborrece a Deus e deve ser confessado. Deixar de confessar é pecado. Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida. Abra o seu coração diante do Senhor, confessando seus pecados. Ele sabe, mas quer ouvir os seus lábios com expressão de arrependimento. Meus irmãos, alguém pode abrir Salmo 66? Salmo de número 66. O versículo é o 18, irmãos. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amém, irmãos? Que na minha está um pouco diferente aqui, ó. Se eu tiver guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me terá ouvido. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos? Por que, pastor? Porque a Bíblia relata que a única coisa que faz diferença, divisão, que faz repartição entre o homem e o Deus é o Então, se eu não confesso o meu pecado diante de Deus, eu estou colocando uma barreira entre eu e Deus. Irmãos, tem um versículo na Bíblia, que eu não sei o número agora, é nos Evangelhos, que diz assim que quando você for trazer uma oferta no templo e se lembrar que deve algo, um pedido de perdão, ou pedir perdão para alguém, ou dar o perdão para alguém, tiver algo contra o seu irmão, chega, deixa na beira, sai, conserta com o teu irmão, depois venha, porque senão Deus não recebe. Olha a importância da confissão do pecado diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Alguém pode ler para mim Provérbios, capítulo número 28? Provérbios, capítulo 28, o versículo é o de número 13. Glória a Deus. Olha para você a importância de confessar o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa o zelo alcançará misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Temos que entender que nós temos que confessar Aleluia. o nosso Deus. Mas vamos lá, quero terminar essa história. Vamos terminar. Agora aqui, irmãos, a oração de intercessão é uma oração muito especial, muito importante, porque a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, ó, tem 10 mandamentos aí, mas vai ser resumido em 2. Qual seriam os 2 mandamentos? Amar o teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, todo o seu coração, todo o seu ser. E o segundo é parecido com esse, que amará o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu pergunto, se eu amo o meu próximo, eu vou querer que o meu próximo passe dificuldade, o meu próximo esteja aflição, ou eu posso orar pela vida do meu próximo, mesmo jeito que eu oraria pela minha vida? Nós temos que entender isso. Olha, Salmo de número 20, Salmo 20,
verso de número 1 ao 4. 20, do 1 ao 4, irmãos. Glória a Deus. Você está vendo que o salmista, ele está falando, mas ele está falando sempre que Deus ele está falando não para ele, não para si, mas ele está colocando a vida de outro na frente. Aquela mulher, a mulher cananeia, quando ela vem correndo, ela vem orando, ela vem buscando, ela vem aflita, correndo, desesperada, ela vem fazer uma oração intercessória pela vida da filha. E quando ela faz uma oração intercessória, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Nós devemos orar em forma de intercessão na vida do próximo, na vida de cada um de nós. Aqui, irmãos, Tiago, capítulo número 5, irmãos, 14 e 16. Tiago 5, 14 e 16. Alguém pode ler, por favor? Tiago, capítulo número 5, versículo 14 e 16. Amém? Está alguém entre vós doente, chama-se presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Aleluia. E o Senhor livrará. Glória a Deus, Se houver aleluia. cometido pecados, serão lhes perdoados. Amém, irmãos? Está alguém, venha e ora. Mas, irmãos, aqui, no Atos dos Apóstolos 12, 5 diz assim, ó: Pedro, pois, estava guardado ou encerrado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Uma oração intercessória da parte da igreja pela vida do pastor Pedro, apóstolo. Aleluia. Amém, irmãos? E Deus entrou com providência. Sabe por quê? A oração de um justo pode muito nos seus efeitos, irmãos. Agora, irmãos, é a oração mais conhecida, não da igreja, é a oração mais conhecida de todo mundo, do universo. É a oração que até a pessoa que às vezes não crê no próprio Deus, ela faz. É a oração de pedir. Pedir. E Deus, a palavra fala assim: pedir, pedir e dar-se-nos-á. Então, devemos pedir. Amém? Olha aqui para você ver. Aleluia. Oração de petição. Filha, Jesus amado. Salmo 54. Salmo de número 54, o versículo de número 1 ao 4. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvido a minhas palavras da minha boca, porque os homens insolentes se levantaram contra mim, e os violentos procuraram a minha vida. Eles não põem a Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Amém, irmãos? As petições são pedidos especiais por sua vida e sua família. É o momento que fala com Deus, é o momento que nós falamos com Deus sobre o desejo do nosso coração. Salmo 37, irmão. Como é que pode ler no Salmo 37, versículo 4? Mas é importante primeiro agradecer ao Senhor com adoração, ação de graça e intercessão. Peça a Deus crendo que Ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Aleluia, Deus é fiel, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Ele concederá os desejos do nosso coração. Mateus capítulo de número 7, versículo número 7 e 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abri-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate abrir-se-á as portas. Amém, irmãos? Então eu tenho Deus que eu posso pedir, porque Ele pode lidar com providência. Mas você lembra, irmão, que eu falei para você que a oração tem que estar fundamentada na palavra do Senhor? Principalmente a oração de pedir, irmãos. A palavra do Senhor Ezequiel, se eu não me engano, diz que devemos lembrar a Deus, mas Deus não esquece, mas nós devemos lembrar a Deus. E aqui, quando nós vamos orar, olha um exemplo de oração, irmãos. Você que quer ser um marido, a sua esposa ser salva. Olha um exemplo de oração. Você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, olha, a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tudo. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Senhor, a palavra do Senhor diz que a minha casa será salva porque eu creio nisso, Senhor. Mas olha para você ver, irmãos, uma outra coisa. Em Isaías, alguém pode ler Isaías 65? Isaías 65, 23, irmãos. Isaías, capítulo número 65, versículo número 23. Amém, irmãos? Ó, não trabalharão de balde e em vão, nem terão filho para casa, porque serão descendentes dos benditos do Senhor. Amém, irmãos? Fala o Senhor dizendo aqui: o filho do crente é bênção, irmãos. Mas talvez o filho do crente não está dentro da casa do Senhor ainda. Talvez o filho do crente está lá para fora. Talvez o filho do crente está lá não querendo nada, mas a palavra do Senhor está dizendo assim, que vai ser bênção e não maldição. Então eu tenho que orar: Senhor, a palavra do Senhor está falando que meu filho é bênção. Em Lucas, em Salmos, irmãos, Salmo de número 37 e versículo 25, fala quando nós oramos, irmãos. Alguém pode abrir Salmos 37, versículo 25? Amém, igreja? Quando passamos por necessidades, quando nós passamos por algumas coisas em questão materiais, dentro dos lares, dentro da nossa casa, Senhor, a palavra do Senhor diz que o justo não será abandonado, e a descendência dele não mendigará o pão. Está na palavra do Senhor Jesus. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou baseado na Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Amém. Oração, irmão, de ação de graça, é a última oração. Salmo de número 92. Salmo de número 62, verso de número 1 ao 5. Oração de ação de graça, irmão. Salmo de número 92, perdoe, 92. Versículo do 1, verso de 1 ao 5. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com o som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Amém, Deus? Esta é uma oração de agradecimento por algo específico que Deus fez em sua vida, uma expressão de gratidão, por exemplo, por um livramento, por uma cura ou uma resposta de oração. Agradeça a Deus, declarando suas maravilhas em sua vida. Tem um exemplo, tem alguns exemplos aqui, irmão, quero falar de dois. Alguém poderia achar lá, irmãos,
livro de 1 Samuel, capítulo número 2. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 10. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? É a oração de Ana. É a oração de forma de gratidão, ação de graça de Ana. Ela chorou. Às vezes chorar aos pés do Senhor às vezes se a gente chorar aos pés do Senhor, a gente chega, chora e Deus concede. Só que aí nós esquecemos de agradecer por aquilo que Deus fez na nossa vida. E essa é uma forma tão de ingratidão quando nós não agradecemos o que Deus tem feito na nossa vida. Meus irmãos, eu queria ler outros, mas o tempo se for. Tem lá, por exemplo, você marca e lê na sua casa, Lucas 1,46 fala sobre o cântico de Maria. Lucas 1,68 fala o cântico de Zacarias. Sabe, irmãos, precisamos aprender a orar. Temos que orar com consciência. Meus irmãos, Jesus, Ele nos ensina a orar. Em Lucas capítulo 11, versículo de número 1, os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus assim: Jesus, nos ensina a orar. Às vezes pedimos tantas coisas para Deus, mas não pedimos para Jesus nos ensinar a orar. Deus me ensinou algo que eu sempre, quando eu vou orar, eu falo: Senhor, me ensina todos os dias a andar no caminho ao qual o Senhor me chamou para andar nesse caminho. Porque às vezes, irmãos, nós nunca sabemos demais. Quando os discípulos pedem mais fé, os homens chegam a Jesus: Senhor, acrescenta a minha fé, como aquele pai falando sobre o seu filho. Aqui em Lucas 11 ali vai falar que os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar. Nós temos que fazer isso, irmãos. Mas eu lanço um desafio para você, como para mim também, como Deus colocou no meu coração. Quando você for orar, irmãos, faz essa, eu quero só ler a sequência certinho, faz essa sequência. A palavra do Senhor fala que a oração não é palavras vãs, repetitivas, mas faz essa sequência, irmãos, de oração. Olha, a oração, você começa orando ao Senhor em adoração, adorando pelo que Ele é. Você começa, aí você vai falar sobre a confissão, sobre aquilo que errou. Você começa a interceder
intercedendo pelas pessoas, por você, pela família, por todos. Você começa a pedir, daqui a pouco você começa a orar em ação de graça. Eu tenho certeza que, sabe, irmãos, a oração a gente vai evoluindo na oração. Às vezes, irmãos, às vezes acontece que quando nós estamos orando, Deus às vezes coloca muito no estreito, mas para falar, Deus, às vezes nós começamos a orar e nós nos distraímos na oração, e às vezes a gente vai orar por uma causa, Senhor, abençoa esse alimento, alguma coisa, aí na cabeça já vem outra coisa, Senhor, guarda-me nos caminhos que eu vou andar e tal, mas está agradecendo pelo alimento porque está fazendo uma oração automática, controle remoto, porque muitas das vezes nós oramos de joelho no chão, e quando acordamos a cama está babada, tudo babado lá, nós oramos e dormimos. Por quê? Porque não tem um propósito. Porque se tiver propósito, irmãos, por mais que esteja cansado, meus irmãos, Ana estava orando, estava chorando, estava buscando, estava chorando, porque ela queria algo. Quando nós oramos sem propósito, a gente acaba caindo no automático. E quando nós caímos no automático é difícil. Fala aí, pastor, o senhor está falando que é Bíblia? Fala. Jesus, quando vai para ir para o Getsemane, ele pega e chama os discípulos, 11 vão com ele, o outro vai trair, vai para o outro lado, e fala para eles assim: ficai, orai comigo aqui. Daqui a pouco, Jesus começa a orar, mas ele quer rasgar o coração, ele quer falar coisa que o povo não pode escutar, porque os discípulos são os discípulos, Jesus é Jesus, ele contemplava a frente o que ia acontecer. Aí ele pega e fala assim para Pedro, Tiago e João: meu filho, aqui, vamos orar um pouco mais ali, e chama eles, porque eles sabiam, Jesus poderia falar com ele, e Jesus fala que vai um pouco mais além, e eles começam a orar, e Jesus começa a orar e entra em uma angústia tremenda. Jesus não dorme na oração. Por quê, pastor? Porque Jesus, não, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus também, mas só que ele tem um propósito na oração do Getsemane. E o que é o propósito? Fortalecer o teu espírito para poder suportar aquilo que vinha lá na frente. E quando Jesus volta, pega todo mundo dormindo, e quando ele chega, olha, não podeis orar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é. E Jesus vai além. Daqui a pouco Jesus volta, e os discípulos estão. Os discípulos não têm propósito. Os discípulos não tinham propósito. Jesus tinha um propósito. Quando nós colocamos um propósito no coração para orarmos, você pode ter certeza que não vai cair. Você não vai cair na mesmice. Glória a Deus, aleluia. Pastor, o que é isso? O senhor nunca dormiu na oração? Dormi. Já dormi sim. Se eu falar que não estou mentindo, Deus me fulmina aqui em cima do púlpito. Dormi. Mas quantas das vezes que eu tive um propósito, algo que eu estava querendo, que eu estava pedindo, e eu parei sem dormir, porque tinha um propósito maior no coração. Aleluia, glórias a Deus. Quando colocamos esse propósito no coração, a nossa oração não cai no automático. Então temos que entender que temos que aprender a orar. Temos que aprender a orar. É um culto de ensino. Vamos colocar de pé nesse momento? É um culto de ensino. E Deus, ele vem e fala ao coração de cada um de nós. Na primeira ele dá uma, vamos dizer assim, uma açoitada. Em primeiro ele está falando. Glória a Deus, aleluia. Aí depois que ele fala com quem está transmitindo a palavra, aí a palavra entra no coração, e a Bíblia fala que o coração fala daquilo que o coração, a boca fala daquilo que o coração. Aleluia. Mas primeiro Deus corrige a gente. Deus fala comigo nesse momento, quando eu falo sobre propósito,
E Deus vem e fala, como eu falei aqui, irmãos, eu tenho que ter um propósito. Aleluia, glória a Deus. Tem que ter um propósito. Qual que é o propósito, meu? O propósito de adoração, adorar a Deus, é um propósito. Um propósito de arrependimento e pedir perdão, é um propósito. Um propósito de ação de graça, agradecer alguém, é um propósito. Um propósito de intercessão, é um propósito. Um propósito de petição, é um propósito. Eu só não posso orar e falar, baixar o joelho e fazer a famosa oração do caçador. Vocês conhecem a oração do caçador, né, irmãos? Glória a Deus, A aleluia. oração do caçador, você fica com um joelho aqui, um assim, ó, porque o caçador fica assim para abater a sua presa. Obrigado, Senhor. Isso é legal. Tá bom? Orei. Quantas vezes você ora? Ah, se eu oro, sou igualzinho Daniel. Oro 3 vezes por dia. Uma oração às vezes não passa. Tem um pastor, eu não vou saber falar o nome dele. Eu esqueci. Tem um autor que fala uma frase muito conhecida. Ele fala assim: eu não passo 15 minutos de joelho orando, mas não fico 1 segundo do meu dia sem orar. Como isso? Eu não passo 15 minutos de joelho orando, mas não fico 1 segundo do meu dia sem orar. Ele está orando, ele está andando, ele está trabalhando, ele está falando com Deus, ele está buscando a Deus. É isso que vai ter de cada um de nós. Ei, irmãos, nossa mente tem que estar ligada nos céus. Quando estiver ligado nos céus, nós vamos fazer uma oração incessante. Amém? Oremos nesse momento. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nosso Senhor, Filho amado, Senhor Jesus, Pai, Deus eterno, escudo, Senhor, foi ministrado. Pai, muito obrigado por ter me corrigido, me falado, Senhor, meu coração. Fala com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra encontra guarida, Senhor, no coração de cada um de nós, que possamos, Deus eterno, Senhor, viver uma vida de oração incessante, Pai, em nome de Jesus e para a honra e glória do seu nome, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Podemos assentar, irmãos. Amém. Glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor. Amém.